A pandemia de coronavírus surpreendeu o mundo todo. Até mesmo os profissionais de saúde também foram impactados pelos reflexos da Covid. Uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas apontou que cerca de 15% dos profissionais da área se sentem preparados para encarar a doença. Com a gente, a presidente do Sindicato dos Enfermeiros do Estado, Cláudia Franco, que nos fala sobre a pesquisa e os desafios no enfrentamento à doença pela perspectiva destes profissionais. Boa noite, Cláudia, seja muito bem-vinda. Muito obrigado por atender mais uma vez o nosso convite. Cláudia, como é que a gente pode interpretar essa pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, que apontou que menos de 15% dos profissionais da área da saúde se sentem preparados para lidar com tudo o que está acontecendo? Como é que a pandemia, Cláudia, alterou a rotina da saúde, alterou a rotina dos profissionais de saúde como tu? Olha, obrigada, né? Mais uma vez a gente está junto. Eu já pego pelo outro lado, né? Eu fiquei preocupada, assim, porque 85% não se sentem, né, preparados. Aí eu fiquei impressionada com isso, assim. E assim, pensando nisso tudo, assim, quando a gente lê essa pesquisa, a gente vê, assim, porque a enfermagem é a arte do cuidar, né? Então, eu acho que mudou muito com a lógica do cuidado, assim. Então, 64% ali na pesquisa diz que essa mudança da forma do cuidado, essa coisa da gente ter que se reinventar na maneira como tu tá acostumado a fazer a forma do cuidado, de a gente não ter mais aquele contato físico, a gente ter que se reinventar numa maneira muito rápida, né? Porque as coisas foram muito rapidamente, tu teve que te reinventar. Eu acho que foi o mais chocante, tu lendo ali a questão da pesquisa. E eu acho que mexeu muito com a nossa questão mental também. Então, isso foi o que eu achei mais interessante na pesquisa e que me deixou mais impressionada, né? Cláudia, eu acho que foi... Cláudia, desculpa te interromper, mas só para a gente poder entender, quando a gente fala preparados, né, desses 15% que se sentem preparados e dos outros 85% que não se sentem preparados, quando a gente fala preparados, a gente está falando de saúde mental, a gente está falando... Explica para a gente o que a gente pode considerar um profissional preparado. Eu acho assim, ó, eu tenho falado muito nisso, assim, ó, porque como é tudo muito novo, né, e ninguém conhece, né, o vírus, na realidade, porque todo dia a gente faz protocolo e muda o protocolo, tá? Então, a gente está tendo um grupo, a gente tem participado de 2 grupos de risco, um no clínicas e outro no GHC, em função. Aí a gente tem feito pautas semanais para discutir. Aí toda semana muda o protocolo, porque aí tu descobre coisas novas. A máscara que cada semana muda a máscara e muda o protocolo, porque aí a Organização Mundial de Saúde, os próprios controles de infecção, eles descobrem que a máscara que era indicada a semana passada deixa de ser indicada essa semana, porque cada coisa vai mudando, né? Os protocolos vão mudando. Então, o próprio profissional de saúde, ele fica... o que era protocolo semana passada deixa de não ser. Então, aquela coisa de tu tem que te reinventar, como eu estou dizendo. Então, essas coisas assim que tu não está preparado para um vírus que tu também não conhece, os próprios profissionais não conhecem. Perfeito. O próprio atendimento dentro da UTI, ele mudou. Então, a gente, por exemplo, tu tem um atendimento que era padrão em relação à troca de tubo, à troca de traqueias. Hoje, tu tem um atendimento diferenciado. O próprio controle de infecção teve que se reinventar nos protocolos que já eram padrão. Então, a gente se reinventou muito. Então, por isso que eu acho que os profissionais, eles estão se sentindo despreparados, né? Sim, então, perfeito. o que aconteceu? Os nossos conselhos, eles estão largando cursos em EAD para a gente poder... o Conselho de Enfermagem largou um curso agora de atualização junto com a Universidade Federal de Santa Catarina, que eu acabei fazendo ontem, inclusive, para atendimento em UTI de profissional, de paciente de Covid. Ele é excelente. Hoje a gente foi no pronto atendimento da Cruzeiro fazer uma vistoria junto com o Corém, e eu até indiquei para algumas colegas, e elas, muito bom,
porque a gente está meio que aquela coisa de cachorro, como a gente diz, né? Cachorro que caiu do caminhão da mudança, né? Porque a gente fica meio que perdido no meio da pandemia, né? Claro, Porque deu para a gente entender quer bem. resposta muito rápida. Claro, deu para entender bem. Ou seja, abogado, E cada dia aí, um novo aprendizado, né? Exatamente. Exatamente. E a gente, isso leva ao adoecimento mental, porque a gente se cobra muito, né? Isso é bem característico da gente da área, né? Não a tenha gente dúvida. fica se cobrando porque Claro. a gente acha que tem que ter todas as respostas do mundo, né? E a gente não tem, né? Então, isso é muito Cláudia, problema. deixa ele fazer uma pergunta, que ele fala agora com você, o professor Paulo Bogado. Deixa ele fazer uma pergunta, como é que está a atuação, principalmente nos relatos que a gente ouve de falta de EPIs para os profissionais? Como é que está essa ação, que a gente sabe que eles estão, todos vocês estão na linha de frente. Como é que está a relação, como é que está essa chegada dos EPIs a quem tanto precisa? Olha, as EPIs eu acho que já está assim, mais tranquila, tá? Eu acho que as EPIs até, hoje a gente foi no Pax lá, tem EPI, eu acho que a gente está conseguindo resolver a EPI. O que está difícil, eu vou te dizer, é o afastamento do grupo de risco, tá? Porque os gestores não estão conseguindo ter essa compreensão que o grupo de risco tem que ser afastado. Eu acho que o grupo de risco ainda tem sido a nossa questão mais preocupante, porque a gente não está conseguindo que os gestores entendam que não basta tirar da linha de frente, porque a questão do grupo de risco é o deslocamento do grupo de risco para o local do trabalho e não basta transferir do setor da frente, porque na realidade o grupo de risco não basta tu tirar do setor e mandar para outro, porque o vírus ele circula, aquela pessoa que está hoje, digamos, o técnico de nutrição, por exemplo, ele anda pelo hospital inteiro, então ele circula, o técnico de raio-x, ele leva, o funcionário da manutenção, por exemplo, ele vai no andar, ele passa pela emergência, pela UTI, onde tem um Covid, e ele vai no andar, então ele é o vetor também, né, da transferência. Esse funcionário que é do grupo de risco, ele circula da casa dele até o hospital e ele está sujeito a pegar. Então, a gente está nessa discussão hoje com o gestor pedindo que o funcionário que é do grupo de risco, ele não vá ao local de trabalho e que ele seja afastado. Então, Cláudia, isso está sendo difícil. Cláudia, para a gente encerrar, tem um outro dado aqui. A pesquisa apontou que o temor atinge 84% dos profissionais de enfermagem. E aí eu te pergunto, com tantas mudanças, com tantas dúvidas e insegurança, como é que funciona o trabalho de inteligência emocional do profissional para manter a calma e também acalmar o paciente, que também tem muitas dúvidas e fica apreensivo com a sua saúde? O Conselho Federal de Enfermagem, ele abriu um teleatendimento de saúde mental, porque a gente compreendeu, a gente já tinha um histórico de muito suicídio na área da enfermagem. E aí, agora com a questão do Covid, a pesquisa também fala e elenca a questão de que 55% já conhece alguém que já se contaminou, né? Então, as pessoas estão com muito medo, então o Conselho Federal, ele abriu essa teleconsulta, qualquer profissional gratuitamente, em 24 horas por dia, pelo telefone, ele pode fazer essa consulta se ele se sentir com medo, porque o medo do profissional é contaminar alguém da sua família, alguém que lhe seja caro, né? Alguém que seja... Porque esse é o medo da gente. E além dessa questão, a gente também está tendo a parceria de hotéis, pousadas, que estão abrindo local, porque tem muito profissional da saúde que não está querendo ir para casa, né? Ele está ficando hospedado para não ir para casa, fazendo esse remoto, né? Ficando longe de casa para não ter o perigo de contaminar algum parente seu, em função de ter o medo mesmo, claro, né? Imagina tu ser o responsável pela morte de alguma pessoa, marido, claro, filho, neto.
Eu estou há 80 dias sem ver meus netos. Eu imagino, Cláudia. Desesperada. Olha, a gente sabe que é uma triste realidade dos complicado, profissionais hoje de saúde que estão enfrentando, por exemplo, esse distanciamento das Nem suas começou famílias. ainda, né, gente? Nem Claro, começou, claro. né? Mas, Nem Cláudia, muito obrigado por nos atender e nos trazer essas informações e esse olhar sobre a pesquisa. E a gente, mais uma vez, agradece a tua atenção e deseja o melhor para ti e para a tua família. Muito obrigado. Eu te agradeço, obrigada, tá? E mais uma vez, resistência é o nosso nome. Obrigada, viu? Obrigado, Cláudia.